Boa noite, Vilmar. Aqui, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor ainda, mas 4 é incrivelmente linda. Boa noite. Boa noite, querida. Que satisfação. Tudo bom, Vilmar? Tudo bem. E você, Amélia, como está? Uma honra estar aqui nesse momento com você. Estava tão, assim, coração cheio de gratidão, estudando um pouco o tema, olhando os números do setor, pensando, o que será que 3 vão me perguntar? Qual é a saia justa que eles vão me colocar hoje? Porque a gente não combinou nada, né, gente? Tá tudo no ao vivo, aqui no improviso. Esse é o objetivo, né? Colocar o convidado numa saia justa. Isso, se você quer isso. É um bate. Saia justa tá na moda. Bom, Amélia, super obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você participando aqui com a gente no nosso primeiro Next Talks. A gente está, né, a ideia é convidar pessoas relevantes do mercado para falar sobre a indústria, sobre o mercado, sobre o que está acontecendo, o que já aconteceu, né? Para a gente poder construir o futuro. É importante a gente olhar para o passado, né, entender também o contexto atual, tudo que está se conectando, tudo que está acontecendo. Então, super obrigado por ter aceito o nosso convite. Nossa, é uma honra, é um setor para o qual eu vivo e dedico aí a minha jornada, né? Estou com 5.9, pelo menos 4.2 dos meus 5.9, porque eu entrei muito novinha nessa indústria. Eu acompanho, vibro e me entristeço também com algumas coisas que acontecem, né, ciclicamente aí nessa nossa indústria, não só no Brasil, nem só em Santa Catarina. É uma situação de olhar para fora mesmo, entender que os desafios lá também são grandiosos. Então, acho que vai ser uma noite muito especial, viu, DJ? Nossa, muito obrigada pelo convite. Legal. Bom, e com a gente está o Vilmar Venere, que também é da área de desenvolvimento de moda, e a Carla Mager, que é a nossa pessoa estratégica de marketing. Carla, pode falar, desculpa. Eu queria dizer que é uma delícia estar contigo aqui hoje. A gente que aí há alguns anos já trilha essa caminhada têxtil, né, Amélia? Nos conhecemos lá em 2003, no início do SMC, né? Eu iniciando com a Catarina, com a revista. E eu queria te perguntar, queria que tu refletisse um pouco nesses 20 anos aí de estrada, de lá para cá. Como que tu visse a evolução do mercado, as coisas que ainda precisam, né, caminhar e se construir, o que mudou para melhor? Enfim, queria que tu falasse um pouco sobre esse amadurecimento da nossa indústria têxtil, né, de Santa Catarina como uma região tão importante, né, economicamente nesse setor para o Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Carla, nós duas temos mesmo essa caminhada longa, a gente já fez aí algumas trilhas olhando, enfim, para as oportunidades, né, para as questões do setor. Algumas delas envolvem um pouco desse papo. Eu tomei a liberdade de trazer alguns dados que eu recebi da Câmara da Moda, é um braço da Fiesc muito interessante, hoje liderado pelo Juliano Donini, da Marisol, e que reúne aí uma boa turma que pensa, reflete e entende essas questões relacionadas à moda. Então, eu vou dar um breve contexto numérico para saber assim, de que setor a gente está falando, né? Olhando para Santa Catarina, tá? Eu não trouxe dados e comparações Brasil. Uma coisa ou outra eu vou pincelar assim, de Brasil, para a gente fazer juntos essa reflexão, né? 20 anos são muitos ciclos, a gente passou 2 gerações aí, que de 10 em 10 anos, né, a gente vem vendo essa mudança de perfil geracional cada vez mais rápido. Bom, nós somos, então, o segundo estado em produção têxtil para o Brasil. Hoje respondemos por praticamente 26 e alguma coisinha por cento do percentual. Isso quer dizer que, pelo menos a cada 4 peças que um brasileiro compra ou consome em algum lugar, pelo menos uma vem de Santa Catarina, né? 25%, 26%. Nós representamos ainda 15% do total nacional dos empregos no setor. É um setor de mão de obra intensiva, e aí está o primeiro desafio. Né? Em 20 anos, o desafio continua o mesmo, o desafio da mão de obra escassa, com qualificação diferente do que o mercado exige. Nós temos uma questão de remuneração também para olhar, não é um setor que historicamente
ele paga os melhores salários para a base, então também tem uma atratividade, além de outras questões também, a gente vai falar um pouquinho disso. 16% do total nacional dos empregos do setor são têxteis. Isso também é muito importante, a gente está aí em segundo no ranking nacional. Dados do CAGED, agora nós somos perto de 180 mil empregos. Dados de 22, tá? Não tem os dados de 23. Mas um dado muito importante, que representa aqui uma oportunidade para a gente pensar na cadeia longa, quão longa é essa cadeia, porque 97% das empresas que compõem essa linda indústria, ou essa grandiosa indústria, são micro e pequenas, que trabalham aí para as grandes, né, para as pontas de lança, para as âncoras. Santa Catarina tem pelo menos 6 polos importantes, produtores, que vão da malharia, do jeans, para cães e banho, acessórios, maquinário, software, tecnologia, bem espalhados. Então, somos setores ditos pela Fiesc, portadores de futuro. Com todos esses desafios, né, que pelos grandes números não é difícil de mapear. Quando nós nos reunimos em 2004, um grupo de empresários, e eu tive a oportunidade de estar lá no primeiro dia, na primeira reunião, representando a Hering, empresa, né, que eu tive a honra de trabalhar por quase 3 décadas, nós estávamos naquele momento buscando as bases, buscando formatar as bases do que hoje a gente chama de Santa Catarina Moda e Cultura, o SCMC. Você estava junto com a gente, Carla, lá no comecinho, a gente chamava de Santa Catarina Moda Contemporânea. Depois o C do Contemporânea virou Cultura, DJ também, chegando aqui em Santa Catarina, acompanhando tudo isso. Cultura nos 2 sentidos. Esse C de cultura veio para a gente falar da cultura, de como cultura e moda se relacionam, né? E são fontes que precisam beber umas das outras, mas também da cultura organizacional. E quando a gente fala de pequena e microempresa, em especial muitas empresas familiares que compõem esse grande conglomerado aí de Santa Catarina, a gente tem alguns pontos bem cirúrgicos assim para tratar. Primeiro, empresa familiar, e os livros do Jim Collins já mostraram isso aí no passado, né? As feitas para durar, feitas para vencer. A empresa que carrega no seu sobrenome o nome da família tem um brilho, ela tem um brilho a mais também. A chance de ela se tornar longeva é grande. Mas a taxa de mortalidade dessas 97 pequenas e microempresas é grande também. Mais de 27% nos primeiros 5 anos, ou até os 3 anos, eles falam mesmo, é a taxa de mortalidade. Então, e é um setor, e é uma indústria muito criativa, porque criatividade e a moda andam juntos, mas pouco inovativa. A gente falava na indústria 4.0 na década passada, quando a gente estava numa confecção, rodando na 2.0, um modelo mental ainda de comando-controle, de 1 para 2.0, o mercado se transformando 3.0, automatizando, e a gente falando na retroalimentação, na 4.0, numa indústria potente, né, que traria para si os drivers para trabalhar com a inovação. Com dados, inclusive, pouco aproveitados por essa indústria. Carla, para te falar dos desafios de 20 anos atrás para agora, eles cresceram de importância, de relevância, não mudaram muito de endereço, mudaram de perspectiva. Se nós tínhamos um medo do apagão de mão de obra, e isso era uma frase dita e falada pela Sônia Rez de Souza, então presidente do Grupo do Dalina, uma das marcas mais icônicas que Santa Catarina já criou para o Brasil e para o mundo, nós continuamos, sim, porque hoje nós temos um outro viés, né, dessa pessoa que talvez não veja a indústria da moda com bons olhos. Um dos problemas detectados aí nesses estudos, feito inclusive pela Câmara da Moda, é a imagem do setor. Talvez a gente ainda vá falar sobre isso, vocês vão puxar muito, né? Como é que a gente está num setor, na moda, que foi colocada no divã. Ela está no divã do analista, olhando para si própria, entendendo como é que eu mudo, como é que eu entendo, o que é moda? Moda não é mais sobre roupa. Eu aprendi com o meu guru aí, o Jackson Araújo, um pensador, um comunicólogo com o qual eu trabalho aí há, sei lá, acho que 15 anos, foi diretor criativo do SCMC, foi meu parceiro na trama afetiva, dentro da Fundação Hermann Hering, e ele cunhou uma frase que para mim é icônica, assim, moda não é sobre roupa, moda é sobre pessoas.
pessoas, e a gente está vivendo num mundo de uma transformação absurda, absoluta, exponencial, tudo virando de cabeça para baixo. Então, os desafios não mudaram muito, eles ganharam uma outra roupagem. Se a gente falava sempre em produzir mais e melhor, hoje a gente fala em produzir diferente, usando o recurso dentro da circularidade, não mais da linearidade, mas a produção, o valor adicionado, a produtividade, enfim, o desejo de consumo por consumidores da moda criada em Santa Catarina ainda é um desafio para a gente. Então, fiz uma longa resposta, não sei se te respondi tudo, mas dando assim um panorama do setor para esquentar essa nossa conversa, eu trouxe aí alguns dados. Amélia, pegando um gancho do que você falou ali, que você citou um ponto importante, que é a questão de que é uma indústria que trabalha muito a criatividade, mas tem dificuldades para trabalhar a inovação, né? E a gente sempre fala que a criatividade é combustível para a inovação, mas precisa transformar isso em processo, precisa transformar isso em sistema, precisa transformar isso em atitude nas pessoas e em cultura também, né? É uma escala progressiva, né? Como é que você está vendo a indústria evoluir nesse sentido a partir desse diagnóstico que você deu? Tem sim, tem bons casos de sucesso, tem boas práticas, tem o entendimento do tema, já não tem mais uma negação de que a inovação ela está para todos e está para sempre, e quem não estiver buscando isso para o horizonte 2 e 3 e focado só no horizonte 1, só no hoje, só na sobrevivência da última linha, só no crescimento puro e simples do número, já não merece mais esse futuro. Mas há uma questão da inovação ligada, por exemplo, à diversidade, que Santa Catarina ainda fica um pouquinho atrás. A gente parece que em 2015, tá? Eu tive a oportunidade de falar no primeiro TEDx que a gente fez aqui em Blumenau. Tá aí nas redes ainda para compartilhar, é só procurar. E eu fiz uma analogia na época assim que me pareceu apropriada. Nós estávamos vivendo dentro de uma floresta, né, assim, Santa Catarina, que a gente parecia que dominava tudo, e de repente veio um tigre grande rugir nessa nossa floresta. E brinquei muito com essa analogia, porque os tigrinhos que estavam aqui não souberam muito como enfrentar a fera. Que fera era essa, né? Primeiro, o mercado global se abrindo totalmente, escancarando oportunidades. A gente falava que produto chinês era produto sem qualidade, isso ficou no passado. Hoje eles competem muito de igual, entregando a qualquer lugar, a qualquer hora, num preço que é impossível, resguardadas as questões tributárias que sempre jogam contra nós. Não é justa essa base de cálculo para a entrada desses produtos. Então, DJ, a gente ficou assim muito preso ao tamanho do mercado nacional, 200 e tantos milhões de habitantes, não é pouca gente para vestir. Santa Catarina muito presente, levando o seu produto, né, para o Brasil inteiro. Olhou pouco para exportação. Quando olhou pouco para exportação, os números são ínfimos, tá? A gente exporta muito menos do que a indústria calçadista, é bem pouquinho. Eu não estou com o número bem exato aqui agora, mas eu posso levantar. Quando a gente não se expôs, diferente da Colômbia, do México, de outros mercados, porque tem outras questões também tributárias que os facilitam, se expuseram à competição global. Essa não é uma fala minha, né? É uma fala do presidente da Audaces do Grando. Sempre preciso dar nomes às falas aqui. Ele é um defensor dessa bandeira que a inovação vem com a exposição ao mercado internacional. O fortalecimento dos músculos competitivos, né? É isso. A briga lá fora, briga de gente grande, tigrão lá nessa floresta que se abriu. É na Fórmula 1. Correr na Fórmula 1. Mas a gente, enfim, por questões, e aí não vou julgar mérito, porque não é fácil. Vender lá fora é uma coisa, internacionalizar a marca é outra. Quantas marcas vocês três aí conhecem, brasileiras, que estão internacionalizadas? A gente tem um belo da Farm, né, Vilmar, vendendo lá fora, mas não dá para dizer. A gente discute isso todas as semanas. São os níveis, né? Pergunta vem à tona. Existem pouquíssimas marcas que conseguem fazer isso de forma consistente. E que a gente fala, Amélia, que é os níveis, né? Oportunidades de venda em mercados fora do Brasil, que é um nível, internacionalização, que é o nível mais sofisticado, e o terceiro é globalização, que seria uma marca reconhecida como um player consistente em todo o globo, em todos os continentes, né? Que esse é o grande objetivo. DJ,
Vilmar e Carla, eu tive a oportunidade de passar um ano na Denim City. Vocês também acompanharam um pouco nessa minha ida para São Paulo, o convite do Cristiano Birger, foi uma experiência incrível, assim, icônica para mim. Viver aquela realidade paulistana, eu não tinha me exposto também como profissional a um cenário mais hostil. Eu aprendi muito, muito, muito numa posição lá que me enriqueceu demais a minha bagagem. E aí uma das frentes que nós puxamos naquele ano, com as 13 tecelagens que compunham a Denim City na época, foi uma frente, junto com a BIT Apex, para entender movimentos do segundo nível, talvez, não de oportunidade, mas de internacionalização, muito longe, né, da globalização. E eu tive uma aula com a Lilian da Apex, com o presidente Fernando Pimentel. Então, eu consegui entender que não é por preguiça que a gente não está indo lá para fora, sabe, gente? É que a competição... A gente fez um estudo de quanto uma calça jeans no P1, P2, P3... P1, P2, P3, né? Níveis de preço diferentes, de acordo com as características da peça, mercado de entrada, mercado secundário, mercado premium, alfaiataria, luxo, etc. Pegamos, assim, acho que 3 ou 4 Ps, pegamos 6 mercados para analisar a capacidade que nós tínhamos no Brasil de competir com esses mercados, olhando desde Uruguai, Paraguai, aqui, Colômbia, México, enfim, né, para entrar no mercado americano ou no mercado europeu. Elegemos alguns mercados e fomos cada vez mais aprofundando esses estudos. E a baixa competitividade do produto brasileiro, isso depois foi replicado pelo Senai C-Ticket também, em parcerias para olhar malharia, camiseta, pegaram assim, tipo o índice do McDonald's. Então, né, o índice calça jeans e o índice camiseta, como é que ele se comportaria fora. E eu fiquei, assim, impressionadíssima com o que foi levantado. A baixa competitividade se dá por vários fatores. Parte, sim, claro, é essa preponderância do mercado nacional que cria uma, eu vou falar, zona de conforto, assim, com risco de estar sendo injusta. Eu não vejo zona de conforto nenhum para esse empresariado do têxtil brasileiro. Eles são os guerreiros, são os meus heróis, assim, porque não é simples lidar com questões tributárias, enfim, tudo isso que vocês já sabem, especialmente agora, nesse momento de transformação digital, que vocês três aí são muito especialistas. Então, nós fizemos esse estudo, o SCMC também quer puxar essa bandeira agora para 24, 25, para olhar para fora, mesmo que no nível 1 da oportunidade, né, que seja o que o DJ trouxe agora para a gente, ainda assim vale a pena. Ainda assim, se expor a esse mercado global, exercita o tal do músculo aí, para ver se que envergadura... Já tem parâmetros que tem que ser, você tem que adaptar produto, modelagem, etiquetagem, precificação, tradução de conteúdo, presença digital, relação com o canal, tem tudo isso que tem que ser trabalhado, mesmo num caso de oportunidade de venda. Então é importante ter isso. Né? Fazer essa flexão dos músculos. Né? E para não deixar em aberto, né, onde é que terminou esse trabalho lá com as tecelagens da Denim City, nós não evoluímos por isso. O grau de dificuldade, o investimento, claro, Vicunha, né, a própria Santista, algumas delas, a Capricórnio também, e outras, a própria Santanense, todas as grandes de jeans brasileiro, tinham já um pé lá fora, e a gente queria fazer isso exportando em cadeia. Talvez esse seja o ponto mais importante, assim, com certeza pode ser uma oportunidade, o SCMC também olha muito para isso, a Fiesc, mas falta um elo para dar certo. Eu quero trazer esse componente para a nossa conversa. A gente está falando muito de clusterização, palavrinha que também virou assim mainstream, né? Todo mundo falando que a importância desse olhar para o ecossistema. O que é um ecossistema? Todos afetam tudo e são afetados por todos o tempo todo. O bater de asas na Ásia traz um tsunami aqui para o Brasil, enfim, aquelas máximas, todas aquelas metáforas que a gente puder usar. E nós queríamos, então, na época, ir com a bandeira, né, do jeans do futuro, jeans brasileiro para fora, assim como queremos ir com a bandeira de Santa Catarina também para esses mercados. Porque a gente tem sinergia, a gente se ajuda, onde um é bom, o outro pode ser melhor, e onde um não sabe tanto, a equipe do outro ajuda, e tem bons traders aqui que já estão fazendo essa escalada há algum tempo. Mas o componente que falta é o C da confiança. A gente não tem um setor unido. E não é uma prerrogativa do têxtil, tá, gente? Outros setores talvez sejam ainda menos unidos. Acham que o concorrente está do ladinho. A gente já não acha mais isso no têxtil, na moda, na confecção, no design. A gente já sabe que a gente é competidor do mesmo mercado,
competidor, né, a nível global, inclusive o concorrente está lá fora. Mas não é um setor que consegue pôr na mesa, talvez, as oportunidades e as ameaças para olhar isso juntos. Foram feitas algumas tentativas, eu fui para a Colômbia Moda, a convite da Fiesc há alguns anos, nós fomos num stand com várias marcas brasileiras, com uma presença tímida ainda, enquanto outros países, como Peru e outros muitos aí próximos nossos, iam com uma presença incrível, assim, institucional, é uma bandeira do país a exportação. A geração de divisas, balança comercial, não é coisa para gente pequena. Vejam se 97% das micro e pequenas empresas que compõem o rol dos têxteis, moda, confecção, têm condições de manter uma base de colaboradores aí que olhem para a exportação com expertise. Não tem. Então é um pouco disso, né? Precisa trabalhar sinergias de setor entre as empresas e, coincidentemente, ontem eu estava assistindo o filme Oppenheimer, e eu vejo todo o processo lá para fazer o que tinha que fazer, foi feito para o mal, poderia ser feito para o bem no nosso caso. Falta um projeto Manhattan para a moda brasileira, com esse foco da exportação, conectando toda a capacidade produtiva, a capacidade criativa e a capacidade de tecnologia da informação que a gente tem aqui, especialmente Santa Catarina, que é um estado privilegiado nesse sentido, tem grandes empresas, para se juntar, para jogar o jogo que os outros estão jogando, de montar plataformas, de conectar logística, de ligar tudo isso e gerar esse fluxo de inovação para valer numa escala da indústria, porque aí a maré sobe para todo mundo. Exportar e gerar divisa, né? Então, deixa eu aproveitar esse comentário que o DJ fez agora para te fazer uma pergunta, Nélia. Você, com toda essa experiência, com toda essa bagagem, né, na inovação dessa área têxtil, né? Quais conselhos você daria para a indústria de confecção catarinense com essas mudanças todas, né, que estão acontecendo aí no mercado, né, com esse novo consumidor, e para ele elevar o nível da confecção e, quem sabe, chegar logo no exterior, ou quem sabe ter uma marca mesmo no mercado, né, uma identidade muito bem definida? Não sei se eu tenho essa resposta, ela é complexa, né, Gilmar? Tivesse essa boa resposta, eu vou te falar assim, minhas percepções, coisas que talvez eu tenha vivido. Primeiro, assim, parar de olhar só para o horizonte 1, parar só de olhar para o hoje. A gente fala muito hoje de ambidestria, uma palavrinha também nova, né, um novo skill aí que vem entrando para o nosso vocabulário, que é a capacidade de, pelo menos, não olhar 100% só para o hoje. Olhar um 80-20, um 70, um 90-10, qualquer coisa, mas que eu consiga olhar o horizonte 2 e 3. De novo, citando a Fiesc, esse projeto que o DJ comentou agora, né, de olhar Santa Catarina como essa plataforma que pudesse em conjunto expor, vender, valorar a sua produção local, existe, DJ. O projeto é lindo, só que ainda está no papel, ainda não saiu. Não é, de novo, falta de boa vontade do setor, eu juro, eu não estou aqui para criticar, eu sou envolvida, inclusive, eu sou uma das que ajudou a pensar o projeto lá dentro da Fiesc, que chama-se Priori Moda, um projeto de reinvenção da indústria. Grandes players da indústria têxtil catarinense foram chamados para pensar juntos, mas ainda está, eu diria, no estágio 2, de um estágio até 5, faltam 3 para concretizar. A calmaria antes da tempestade. Vilmar, eu te diria que a construção de marcas para Santa Catarina na moda é outro desafio. Nós somos uma indústria. O nosso know-how é de industrializar. O verbo varejar, o verbo, enfim, criar valor, né? São novas ações que nós estamos aprendendo a fazer nesses últimos anos, décadas talvez, já não anos, mas ainda somos o principal estado fornecedor de produto acabado para as grandes redes varejistas que operam nacionalmente. Isso nos impede também de construir marca própria. Eu tive recentemente em Criciúma e eu conversei com uma empresária que eu admiro demais, segunda geração de uma família, a UFOWay, uma marca de jeans maravilhosa, a Grazi, minha amiga pessoal, particular, e ela é fornecedora de Renner, estratégica, faz os produtos mais lindos e com maior grau de dificuldade para a Renner, porque ela escolheu atuar naquele nível de dificuldade de produto para se diferenciar, para não brigar por preço, né? E o que ela me disse, ao buscar um pouquinho dessa ambidestria, dessa sinergia para construir a marca própria,
é que é uma insegurança tremenda. Uma coisa é você ter a tua fábrica preenchida, saber quem vai pagar lá teu boleto lá na frente. Outra coisa é você começar a se comunicar, entender o seu mercado, quem é o seu consumidor, passar por todos os P's. São milhões de P's no marketing agora, né, Carlinha? Quando a gente começou eram só 4, né? Viraram 6, 8, 20, 200 agora, virou tudo. Tudo é... Cada pessoa personaliza a sua demanda e não tem mais jeito. Então, eu tive com a Grazi, assim, em alguns fóruns, discutindo ela própria, como precursora aí, né, de fazer a sua marca própria nascer, com as suas grandes dificuldades. Temos exemplos valorosos, né? Temos marcas lindas aí, catarinenses, já fazendo história. Mas, então, assim, construir marca poderia ser uma diferenciação, ok, não tão simples, não tão trivial. Buscar essa produtividade cada vez melhor, a gente tem bom exemplo do que aconteceu em Portugal. Portugal, há 15, 20 anos atrás, era um desastre. Dependendo de descobrir a sua nova vocação para o têxtil, porque havia perdido a relevância para a Ásia, como perdeu o Brasil e tantos outros, tanta indústria, né, no mundo têxtil aí se fragmentou com a entrada dos asiáticos muito forte, lá no final dos 90 e início dos 2000. Mas lá, através do CITEV, de outras entidades e da iniciativa privada predominantemente, eles encontraram um jeito de fazer isso que a gente tanto quer fazer no Brasil. Através da confiança, através das políticas públicas, das tríplices, quádruplices, hélices, né, da inovação, governo, iniciativa privada, universidades, porque a inovação vem de todo quanto é lado, eles conseguiram fazer uma boca do jacaré ficar grandona assim, né? Vamos dizer, eles vinham numa crescente muito pequena de valorização do têxtil português, dependendo de Inditex, do grupo Inditex e das suas marcas, e hoje se tornaram uma fonte de abastecimento para as marcas europeias incrível. Claro, a Europa descobriu Portugal, a logística, etc. Mas é o jeito de produzir. Eu tenho conversado com muita gente de Portugal e recentemente vi uma iniciativa de outras 5 empresas que se juntaram para trabalhar fortemente a circularidade, mas fortemente, né, a desfibragem, a busca da matéria-prima não virgem e sim sempre usada no mercado. Todos esses são temas que poderiam botar a gente no jogo num outro patamar, sabe, Vilmar? Mas não dá para ser leviana e dizer que a gente não está fazendo isso. Está todo mundo olhando para isso. A gente tem exemplos incríveis, a própria Eurofios aqui da nossa região, trabalhando a circularidade com toda a cadeia têxtil fortemente. Muita Facchini construindo marca, né? Adquiriu Angel agora, fazendo uma linda caminhada com a Angel. Para citar algumas, assim, que me permitam ser citadas, né, porque são muito próximas minhas aí do SCMC. Mas não sei te dar uma resposta curta. Acho, de novo, que é parar de reclamar, né, das organizações. Eu ouvia muito isso do Cristiano Birger, quando ainda na Tecnoblue. A BIT é uma entidade que nos representa, Fiesc é uma entidade que nos representa, o SCMC é uma entidade que nos representa. Quantos executivos das nossas empresas têm coragem de dedicar horas voluntárias do seu tempo para ir para a reunião de sindicato, de associação, para ir lá dentro ajudar a transformar e não criticar de fora? Então, aquela confiança, aquela união básica para a gente encontrar a tal da sinergia, para talvez juntos a gente entrar nesse jogo ganhando chances aí de mudar o placar, talvez ainda passe pelo modelo mental, pelo tal do mindset, né? Empresa pequena, média, familiar, troca lealdade por competência, acha que sempre vai ser mais do mesmo. Outro dia eu fiz um exercício, eu participei de uma dinâmica e eu achei muito interessante. É mais ou menos assim, quem estiver em casa nos assistindo aí pode fazer. Pega um pedacinho de papel e pede para a pessoa que está contigo desenhar a casa do futuro. Esse é o briefing, tá? Só desenhar a casa do futuro. Eu fiz isso com um grupo de pessoas que estavam comigo. E eu quero dizer para vocês que os desenhos, eles se alternaram entre ocas, iglus, geodésicas, casas de ponta cabeça, enfim, vieram os modelos de design de casa, tudo casa que a gente já conhece, um pouco modificada. Ninguém desenhou nenhuma nave espacial, ninguém desenhou nada fora de contexto. Esse simples exercício mostra a nossa incapacidade de projetar futuro. A gente acha que o futuro é uma repetição do passado e a gente leva a mesma casa do nosso modelo mental, do presente, lá para o futuro. O briefing era assim, ó, desenha uma casa. Podia ser uma casa
voadora, uma casa aquática, uma casa que pudesse estar na água, no ar, que se teletransportasse, que mudasse de tamanho. Podia ser qualquer coisa, porque o futuro permite tudo. Estava aberto o briefing e vieram as mesmas casas quase tradicionais do presente. Então, para nós todos da moda catarinense, essa capacidade de reagir, ela parece que a gente leva o presente para o futuro, né? A gente reage e a gente talvez não cria esse modelo mental de H2 e H3, que é pensar, né, um pouco para além daquilo que eu estou fazendo dos 2, 3 próximos anos, né? Como é que eu vou me conectar com esse consumidor, estudar comportamento. Eu tenho me dedicado assim horas, usando tudo que tem de inteligência artificial, que eu sei que é bem pouquinho, mas para estudar a transgeracionalidade, desde os baby boomers até os nascidos agora a partir de 2010, para entender, até porque estou empreendendo, como vocês sabem, estou pivotando de carreira também, então preciso saber me comunicar com as pessoas mais jovens, de outras, né, com outros modelos mentais, isso tem sido muito rico. Então, Vilmar, acho que passa um pouco por isso, sabe? Por a gente se desapegar, desaprender. O jogo mudou, a gente está jogando com a mesma regra, achando que a bola vai fazer gol no mesmo lugar. Não vai mais. A gente precisa se desapegar disso, jogar de dentro, assim, todo mundo como técnico, como escalando um timão lá, para a gente poder levar essa indústria catarinense para o futuro. Porque os desafios de imagem são grandiosos. Não é uma indústria que o jovem quer trabalhar. Ele acha que é saco, boring, que não inova, que não vai poder fazer nada de criativo lá dentro. Fiesc está fazendo assim, campanhas e campanhas para trazer o jovem para a indústria têxtil, para dizer que o lugar é legal, que o lugar Mas se o pai dele em casa, que trabalhou nessa indústria, diz que não é legal, esse jovem não acredita nisso. Acho que vai lá para bater cartão, né? Que vai lá para cumprir horário, que não vai poder falar. Então tá tudo isso no jogo. Mas eu ainda sempre olho o copo meio cheio. Eu sempre acho que a gente tem capacidade, eu não menosprezo a capacidade ímpar do empresariado catarinense de fazer a coisa acontecer diferente, sabe, Vilmar? Olha, Amélia, acho que você, mesmo dizendo que não consegue dar uma resposta objetiva para isso, você respondeu muito bem. E acho que conseguiu aí gerar uma excelente reflexão, não apenas para nós três aqui, mas também para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Tudo que você falou é extremamente interessante de ser pensado, sabe? Acho que é bem complexo, é tão complexo quanto a sua resposta. Né? E hoje estávamos falando justamente sobre esse conflito de gerações, nós três, que como realmente é complexo, além de tudo que, né, a nossa indústria tem que lidar, os empresários, as sucessões das empresas, tem que conseguir ter criatividade, produção, junto com essas gerações que tem tantas diferenças entre si, mas que tem potenciais que na hora que se descobre como isso funciona, pode ser fantástico, né? É fantástico, Carla. A gente tem que tirar aquele véu da ignorância, parar de falar essa coisa de geração neném, de geração que está ficando em casa até os 40, que não tem propósito, porque isso não é uma verdade, né? A gente trata exceções como regra. Eu tenho me deparado com jovens, assim, a gente lida, né, com muitos jovens aí, estudantes, professores, profissionais das empresas dentro do SMC, nesses meus 20 anos, e é onde eu mais gosto de estar, assim, falando e observando, principalmente. E às vezes é uma frasezinha que eles dizem, é um jeitinho que, sabe, eu consigo entender, puxa, por isso ele entrega tanto. Lá no CIB, onde nós estamos, no Centro de Inovação de Blumenau, onde hoje é a sede do SMC, tem muita startup. Eu fui para Portugal agora no Web Summit Lisboa, com uma galera que estava coincidentemente lá no CIB, eu não sabia, a gente se encontrou lá e depois fizemos um pós-Web Summit, foi bem legal. Acho que você estava, né, DJ? Naquele dia, não? E aí 2 jovens, mas pensa, jovem na casa dos 20 e poucos, assim, donos de startups que trazem soluções para o e-commerce. Meu Deus do céu, quando eles abriram a boca para falar, Carla, eles deram, assim, uma aula sobre engajamento, sobre escala, sobre segurança para o e-commerce, sobre Black Friday, como é que você prepara, enfim, né, fizeram uma fala com as suas soluções, que eu fiquei impactada. Eu acho que com 20 anos, meu Deus, eu jamais tive oportunidade, né, desse desenvolvimento, assim, estava bem no início de carreira, eles estão sêniors, estão empreendendo, estão pagando conta, estão empregando gente. Cabeça de startup, essa meninada tem, eles conseguem errar rápido, aquela máxima, né? Testar, errar, coisa que para as nossas empresas grandes, transatlânticos, para essas 3% aí que mandam no mercado, fora as 97 pequenas,
toda mudança é muito doída, é muito dolorida. E para essa meninada nova, perdeu aqui o jogo, ganhou lá amanhã, não sofre tanto, né? Desaprende rápido, encontra parcerias, eles próprios se ajudam muito quando estão, principalmente em centros de inovação, como esses que estão espalhados aí pelo Estado, né? Motivados por ACAT, por tantas outras iniciativas, pelo próprio SCMC. Então, Carla, eu acho que esse é um assunto que rende aí uma próxima live, né? Legal, legal. Amélia, eu queria voltar num ponto só que eu acho que é interessante, que você comentou ali sobre a questão das marcas, né? E bom, a minha área, eu acho que eu acredito muito e baseado não só na minha experiência, quando vim para Santa Catarina 20 anos atrás, e quando a gente, claro que com os empresários que queriam fazer isso, a gente implementando as estratégias, conseguia dar saltos quantitativos e qualitativos, né, no resultado das marcas no mercado nacional, que é a atuação, quanto na questão de que eu vejo muito que existe uma demanda global por marcas que atendem exatamente, que se encaixam perfeitamente com o perfil que as marcas brasileiras têm ou poderiam projetar para o mercado. E dentro disso, o recorte das marcas catarinenses se apresenta com um potencial muito interessante. É claro que tem que ter essa mudança de paradigma. Eu vejo, né, aí, olhando do nosso ponto de vista, eu considero que é preciso ter um olhar de valorizar, e é difícil do ponto de vista da indústria, valorizar o trabalho intelectual do marketing, do posicionamento de marca, da estratégia de mercado nesse sentido, né? Mas é importante ter essa evolução né, de percepção, de atitude, de estratégia e de ação, né? O que você acha em termos de potencial dessa transformação aí? Eu acho que tem potencial, não posso contrapor a tua argumentação, você é um especialista no mercado. Mas nas minhas andanças, Portugal, agora recente, anteriormente, Amsterdã, lá fomos fazer uma missão para Denim City, depois, nem me lembro para onde agora, outros países, eu sempre vou muito para mercado, né, fazer rua mesmo, fazer análise. E você encontra um número de marcas locais, nichadas, com proposta de valor claríssima, assim, e que atendem aquela demanda no seu mercado local, que eu fico pensando, para construir e levar uma marca forasteira, que não reúna, sabe, aqueles pressupostos, né, que as marcas que estão lá naquele mercado, que são nativas daqueles mercados têm, a gente fica num pé de desigualdade. Eu encontrei marcas lindas, a gente foi para o Vale do Silício, numa missão também com a SMC, fomos para São José, acho que os maiores shoppings que eu já vi na vida, shoppings a céu aberto, ruas inteiras, aquele tudo lá é muito grandioso. E aí fizemos, eu até fotografei e tirei muita etiquetinha lá e muito detalhe de marcas que você nunca ouviu falar na vida, nunca vai ver mídia sobre elas, mais cheias do que as marcas como H&M, como as marcas grandiosas que todos nós conhecemos, que estão em todos os shoppings, descartando as de luxo, né, que a gente não vai comparar com esse mercado. E aí uma das nossas conversas lá foi justamente isso. Lá no Brasil a gente tem marcas parecidas com essa, mas como é que a gente sairia daquela nossa casinha lá, né, da nossa seara, daquele empreendedor vendendo lá para os seus parentes, amigos, próximos, até alcançar um mercadinho um pouquinho maior. Tem um bom exemplo. A Catarina Mina é uma plataforma que, através da Celina Issa, uma designer maravilhosa, assim, com um propósito de vida incrível, reuniu crocheteiras que antes se reuniam de forma informal para fazer crochê debaixo de uma árvore e chorar suas pitangas, acho que há 15 anos atrás, falar das suas arguras, das suas dificuldades de vida, e faziam crochê, muito crochê, vendiam baratinho. Né? O olhar do design, o olhar que a Celina trouxe, tornou a Catarina Mina um ícone nacional e de relevância internacional, vendendo bolsas na Galeria Lafayette em Paris. Mas assim, a gente conta nos dedos, uma Insecta Shoes, que parou agora, né, a sua operação, está descontinuando, uma Catarina Mina, etc., que conseguiram levar uma proposta dessa moda diferenciada, brasileira, com DNA, com circularidade, assim, com tudo que a gente está falando de modernidade dentro da sua composição de branding,
para competir lá fora. São muito poucas os casos de sucesso. Porque lá fora, as que estão estabelecidas, né, que são as nativas, não são as forasteiras, elas têm a seu favor essa rede de fornecedores local, o entendimento da comunicação com aquele público. Não é que eu quero jogar um balde de água fria, como a gente diz, botar água no chope. É possível, tem uma oportunidade, mas esse caminho, de novo, assim, é um caminho complexo se for feito sozinho. Acredito na união aí desses, enfim, empreendedores, empresários que estão com esse olhar para poder fazer isso junto, sabe, DJ? Não, perfeito. Tem isso, né? Tem esses detalhes. A questão aí, volta para o que você tinha comentado lá, que a gente falou, de ter um movimento mais forte que falta conectar esses últimos pontos, né? Falta esse projeto Manhattan, né? Porque quando a gente teve os movimentos de conquistas de marcas, tanto do Ocidente para o Oriente, e agora a gente está tendo um do Oriente para o resto do mundo, isso é feito de forma estruturada e estruturante, né? E estratégica, do ponto de vista da nação, né? Então a gente tem que ter essa pegada também. Uma andorinha só não faz verão. Sabe que depois da pandemia quase que decolou? Essa andorinha quase que virou um supersônico. A gente teve um movimento como Visto Brasil, como outros movimentos, o próprio SMC, a BIT com outras grandes empresas também, lideradas pela Rodia, por outros. Quem deve ter acompanhado um pouco isso, assim, né, no cenário nacional. O Brasil se vendendo para o mundo. Movimentos de valorização da indústria brasileira. A gente tinha dito que nós aprendemos muito com a pandemia, que a gente ia pensar diferente, valorizar o mercado da esquina, comprar, né, entendendo que tinha uma necessidade dessa cadeia, enfim, ser olhada de forma diferente, mas a gente esqueceu rapidinho. Um ano depois, a gente já estava cada um por si, Deus por todos. O efeito da pandemia foi maléfico. O medo, assim, sabe, de passar por outro, enfim, né, momento como aquele que foi traumático para todo mundo, que parece que tinha aberto os nossos corações e as nossas entidades para pensar em conjunto. Para mim, teve um retrocesso, tá? Agora, precisei ser um pouquinho negativa nisso, coisa que eu não costumo ser, mas eu acho que retrocedemos. Não sei o que vocês acham. Momento de reflexão, né? Vilmar, fala um pouquinho. Eu acho que em algumas áreas, em alguns momentos, isso retrocedeu. Eu acho que em alguns outros não. Eu vejo das pessoas próximas a mim, não estou falando de relacionamento profissional nesse momento, né? Estou falando do meu grupo de amigos, minha família. A gente mudou, sim, para muito melhor. Né? Que bom, viu? Com certeza. A gente, sim, dá valor a essas pequenas coisas. Eu estava discutindo com a minha mãe, inclusive, esse fim de semana, exatamente a respeito disso. A gente tem um mercadinho de bairro próximo da casa dela, e que ela faz questão de comprar os produtos ali, mesmo sendo um pouco mais caros, mas para que o dono evolua, para que ele consiga crescer, para que ele consiga ter uma força um pouco maior no bairro e que consiga sobreviver, né, tão bem quanto esses grandes supermercados que tem aqui perto. Dei um exemplo que é bobo, mas é funcionado assim no meu meio. Quando eu penso em indústria, eu acho que não. Quando eu penso no grande, assim, eu acho que não, mas no pequeno eu acredito que sim. Eu vejo uma mudança, de novo, vou repetir, no meu entorno. No meu entorno eu vejo. Maravilha, eu acho que a gente saiu, sim, do 0 a 0 nesse sentido, né, do olhar local, do pensar global, etc. Eu também vejo iniciativas, mas eu acho uma contradição com as 300 milhões de peças vendidas pela Shein aí no ano passado. Sabe, todo mundo comprando e a gente falando e alertando, né? Está tirando emprego da indústria brasileira e, puxa vida, olha, sinto muito. Pode ser que eu esteja tirando meu próprio emprego, mas nesse momento eu quero consumir e vou consumir de quem está me entregando com o valor que eu entendo que é o mais justo. Enfim, então eu fico sempre pensando nessa contradição de comportamentos e isso também é um pouco das reflexões que eu tenho feito sobre as gerações que dizem sim que valorizam e que boicotam, inclusive, marcas quando não há transparência, verdade na narrativa, etc., mas que na hora de onde eu vou pôr o meu dinheiro, não tem esse mesmo critério. Sabe? O discurso do compromisso e da sustentabilidade acaba na primeira oferta da blusinha, né? Meu Deus do céu, DJ do céu, eu tenho tido discussões homéricas assim sobre isso. Mas também, não, eu acho que com bolha,
umas bolhas, teve Forever 21, lembro, eu dava fila, meu Deus do céu, todo mundo comprava alucinadamente, foi embora, e virou nada, enfim, então eu não sei, fora essa questão tributária, que está sendo discutida em fóruns muito específicos e com grande falando para alertar, né, esses malefícios todos dessa abertura escancarada aí que o Brasil tem. É um alerta para a indústria nacional. Talvez até com uns 30% a mais de imposto, que eventualmente eles têm que pagar, a galera ainda vai preferir, tá? Porque se acostumou. Eles são muito bons. Porque não é sobre roupa, como dizia, é sobre o canal, é a facilidade do processo de compra. Né? É quase um condicionamento pavloviano, né? De ter sempre uma vantagem e tal. E que é interessante, que aí trazendo para essa questão toda. Tem até um documentário que é um pouco antigo sobre isso, que é o The True Cost, né? O custo real, que fala sobre isso, das externalidades de toda a cadeia produtiva da moda, que não é como que as externalidades não são consideradas na precificação, na remuneração de muitas das pessoas que estão envolvidas no processo, e no descarte desses produtos, né, na não reciclagem desses produtos, né, um ciclo aberto, e que faz com que uma blusa chegue a 5 dólares ou 5 euros, né, e se alguém está pagando, se o preço é 5 euros, alguma coisa em alguma ponta está apertando, né? Nossa, e você falou de descarte, né? A gente tem que pensar também no descarte de tudo isso, que também vale uma outra live, né? Meu Deus. Porque, como a Amélia falou, uma geração que se fala querer se associar aí com marcas que tenham um propósito, que tenham uma história que seja relevante, um cuidado com o mundo, e acaba consumindo tanto, e aonde isso vai parar, né? Aonde tudo isso vai parar? Meu Deus. E tem uma outra questão fora tudo isso relevantíssimo, que é a história do data-driven. A gente não sabe lidar com o algoritmo como eles sabem. Eles souberam, não sei como, de que jeito, com quanto investimento aí nos PhDs, né, na tecnologia da informação, criar os mecanismos que entregam. A pessoa quer. É difícil você não comprar o que você acha, tá ali na tua frente. Era aquilo. Você falou em tênis, aparece em todas as milhões de opções. Você falou em calça jeans, aparece do jeito. É muito rápido e muito customizado. E tem um dado aqui que a gente estava vendo hoje, Amélia, que é uma quantidade de peças, de estilos de peças, ou de SKUs, criados pelas marcas. A Gap cria 12 mil, a H&M 23 mil, a Zara 40 mil e a Shein 1,5 milhão de modelos. E sabe... Então é isso, o data-driven é uma ultra pulverização. Hoje, um empresário de chocolatina no Espírito Santo, falando da presença da Shein lá. E aí, para dar para eles um véu assim de nacionalismo, de que estamos aqui desenvolvendo a indústria nacional, eles pegaram assim realmente uma cadeia fragilizada, estão comprando a qualquer preço, né? E para o empresário que precisa manter uma fábrica movimentada, ocupada, gerando, enfim, resultado, não tem muito como dizer que não, eles ditam, é tudo muito rápido, muito digital, vale a pena no contexto, assim, né, na análise, não na quantidade, porque são quantidades pequenas, só pivotam para um pedido maior quando o algoritmo faz uma leitura, se não é tudo pedido de 300 peças, o que seria quase para a gente, assim, tipo um pedido de amostra, sabe, de mostruário, a gente, né, faz quantidade pequena, a Carlinha sabe bem como é isso. E eles têm feito, assim, em vários estados, essa incursão das cadeias mais fragilizadas, em pontos estratégicos do Brasil, para dar para si próprios uma roupagem de verde e amarelo. E aí, muita gente ainda diz, não, mas antes eles não produziam no Brasil. Agora, olha só, tá tudo certo, tudo legal, eles não estão pagando imposto, mas estão dando emprego aqui dentro. Não é bem assim, tá? Tem uma camadinha dessa cebola aí que está escondendo algo que não é bem assim. Mas você procura na mídia, você encontra diversas matérias falando que eles estão investindo 700 milhões de reais no Brasil para melhorar a indústria brasileira e produzir aqui e blá, blá, blá. Sim. Não acredita. Sei bem como é, viu, Márcio? Mas não vamos falar bem
de nós mesmos. A gente Exato. está entrando num Acredito muito. positivo, gente. Vamos lá. Trazendo para o cerne da questão aqui, né? Acredito muito no potencial da indústria brasileira. A gente tem uma indústria têxtil que é forte, que atende o mercado interno, que tem um potencial gigantesco de atender o mundo, inclusive. As questões geopolíticas estão se mudando, se abrem oportunidades para o Brasil como fornecedor global, sim. Existe essa nova globalização, as peças estão se mexendo, os empresários brasileiros já estão, né, olhando com outros olhos para isso, as peças estão se movimentando, que ainda, como você falou ali, né, Amélia, do projeto, ainda não encaixou tudo, a gente ainda não está na fase 5, a gente está chegando lá, mas é preciso catalisar essa reação, acelerar o processo, fazer a coisa acontecer, talvez um projeto Manhattan mesmo, para a coisa acelerar muito mais, fazer essa indústria se unir mais e subir a maré para todo mundo, com massa salarial, com capacidade produtiva, né, para o sistema rodar. No sistema capitalista tem que rodar recursos, tem que rodar dinheiro, o negócio tem que circular, né, para a gente poder gerar divisa dentro e fora do país. A sustentabilidade, o pilar econômico é tão importante quanto os demais, né? Não tem mais Exato. Sem sustentabilidade econômica, não há nenhum outro. Então, acho que isso é muito, muito mega importante a gente prestar atenção nessa tua fala, DJ. Eu também acredito demais nesse potencial. Senão, não estaria militando, né? Pelo menos 20 anos no SMC, 30 anos, 40 anos nessa indústria, vamos dizer, pelo menos nos meus últimos 30, em posições de colaborar em projetos com pessoas que são inspiradoras, muito inspiradoras nessa nossa indústria. Tem gente incrível, né? Carlinha e eu fizemos uma vez um trabalho juntas, né, Carlinha? Foi marcante, né? A gente olha para uma das empresas aí para a qual a já prestava assessoria na época, e é tão bonito de ver essa descoberta, né? Quando esse propósito dessa organização, ele realmente... Esse empresário, normalmente, extrapola aquela visão que ele tinha do próprio tamanho e vai para uma outra esfera, para um outro nível de consciência. Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem muito, muito exemplo de empresário, empreendedor, né? Não vou dizer empresário, é empreendedor mesmo, que está nesse nível de consciência, que eu diria assim, que é acima da média. Questões de compliance, a gente tem aqui uma produção feita de um jeito diferente. Não tem melhor e pior, mas Santa Catarina tem um jeito único de produzir, com respeito aos pilares, né, dentro da governança. Evoluiu muito nos últimos tempos, e as pessoas... o cuidado com... Porque os donos, né, estão morando aqui, eles estão do lado da fábrica, eles estão preocupados com... Cuidam do jardim, de tudo. Uhum. É um brio, assim, né, que esse catarinense tem de mostrar. Eu tenho conhecido, a gente trouxe para o SMC agora empresas de um tamanho um pouco menor do que as grandes que começaram esse movimento aqui na região de Gaspar, Jaraguá. Entraram empresas assim que eu estou impressionadíssima com a qualidade, com a boa vontade. Fui na Homitex essa semana, fui Andritex esses dias, Brasil Botões, entre Jaraguá e Gaspar, algumas em Blumenau também. Assim, gente linda, sabe, empreendendo em família, mas com uma garra, com uma visão certinha da prosperidade, né? Que prosperidade, sucesso, não é só ganhar dinheiro. Isso talvez é um dos componentes sempre muito importante, mas é o orgulho, a dignidade, a ética, o belo, o bom, o justo, né? Assim, todas essas questões que eram da filosofia, que vieram para os modelos de negócio. Aqui em Santa Catarina a gente tem exemplos aos montes, tá? É uma delícia ouvir isso, né? A gente que gosta de trabalhar com a indústria, eu sou apaixonada, em cada fábrica que eu entro, eu vejo um universo de possibilidades, né? E a gente está aqui, nós quatro, né, conversando sobre isso justamente porque nós todos temos a semente da transformação, de ver isso evoluir, né? E é muito fascinante ver as possibilidades, até que as novas gerações que estão assumindo esses negócios estão permitindo que a própria cadeia têxtil e industrial possa dar aí um passo de amadurecimento.
de oportunidade. Você citou ali aquele projeto, um projeto que a gente saiu da caixa, né? Saiu de dentro da indústria, ouviu pessoas de fora. Esses movimentos são muito importantes. E lá nos anos 90, sabe, quando eu comecei essa jornada lá dentro da Hering, uma empresa que me oportunizou muito, assim, muita autonomia, eu já percebia, né, o quão distante a gente estava nessa temática do mundo, todas essas questões que na época não se falava, né, em crise climática, aquecimento global, nada, falava-se de outros problemas de outro jeito há 30 anos atrás. Mas uma coisa eu dizia, eu quero estar viva, jovem, lúcida, com inteligência suficiente para entender lá eu falava 2030, né, está quase chegando, como é que esse setor vai estar lidando com as suas próprias demandas, estabelecendo as suas metas, olhando para o seu modelo de produção. E eu estou hoje, né, quase aí na minha sexta década, viva, lúcida, não sei se estou tão lúcida, mas enfim, né, mas estou... Maravilhosa. Estou vendo... Nossa, eu falei agora há pouco com a Rafaela, uma profissional que trabalhou comigo na Hering, que hoje é uma especialista em GRI, atua para grandes empresas aqui da região. Ela me mandou um áudio longo, assim, parecia um podcast de muitos minutos, contando do orgulho dela ao entregar o relatório GRI, o Global Report Initiative, né, para quem não sabe o que é, um reporte global que compara, vamos dizer, o grau de maturidade nas questões de sustentabilidade, governança, etc., do mundo todo. E a Rafa, então, me contando dos contratos que ela tem assinado, das entregas que ela tem feito, das empresas que têm chamado ela, das participações dela nos conselhos de administração, fazendo letramento do A a Z. Todo mundo para fazer letramento no tema, porque a gente tem que reconhecer que não sabe, não conhece tudo, né? O próprio conselho que tem que dirigir não sabe o que é a diferença de filantropia, responsabilidade social, sustentabilidade e ESG. Não sabe, tá? Acho que é tudo a mesma coisa. Que a gente está falando de pintar a escola, abraçar a árvore, ainda isso. Não, já passamos, né? Já passamos disso tudo. E a gente viu o BlackRock aí se analisando, empresas que seriam valorizadas para receber financiamentos, que tivessem resiliência financeira, que tenham no seu escopo, né, declarado as suas metas em ESG. E eu estou vendo isso acontecer, Carla. Eu estou aqui participando desse processo agora, então para mim é motivo assim, de um orgulho imenso. Vamos ver quanto mais eu vou ver esse crescimento. Essa nova governança é super importante para o futuro das empresas, né? Amélia... Deu bem, hein? Já estamos com uma horinha de conversa. É isso aí. Então, acho que é um tempo bom. Conosco na live, tá? Porque teve gente aqui que não saiu desde o início. É, muito legal. Amélia, uma perguntinha. Você falou ali da casa do futuro, que as pessoas desenham, mas será que para você hoje também a casa do futuro não seria um chalé em Urubici? Puxa vida, DJ, eu voltei hoje de Urubici só para live, tá? Porque eu pensei, não pensei que a gente ia falar assim, você, né, não comentou, mas eu não me lembrei, saí cedinho de Urubici, deixei lá o maridão cuidando dos hóspedes. Chama Alma Cabanas Urubici, é no topo do morro da igreja. É um privilégio respirar um ar puro da serra, acordar acima das nuvens. Nós ainda estamos com 2 chalés, é uma iniciativa muito pequena. Mas eu tenho dito aí na diretoria do SMC, hoje de manhã eu estava falando sobre isso com a Beth, da Brandili, com o Matheus, com o Fernando, da Coratex. O Matheus é o atual presidente do SMC. E toda segunda-feira, 7h30 da manhã, durante esses anos todos, a diretoria se reúne, porque são 38 empresas hoje que fazem parte do SMC e a gente precisa dar conta de muita coisa. Mas nos 5 minutos iniciais eu estava contando o quanto tudo que eu mais ou menos ensinava para os outros em relação eu trabalhei muitos anos, né, no serviço de atendimento ao consumidor, dentro do marketing institucional, da comunicação, então eu tinha teoria, mas eu tinha tanta teoria bem elaborada, Carlinha, que eu não preciso nem te falar, porque tu sabe. Agora eu tenho que saber tudo na prática, Carla. Eu tenho que receber a ligação do hóspede, o WhatsApp, encantar, pensar que palavra eu falo, como é que ele me entende, que geração eu estou falando, quando ele chega na cabana, qual é a experiência, canto. Eu faço todo branding. É tudo. Eu estou falando assim, de tudo que eu falava, eu estou fazendo agora. Meu Deus do céu. Mas fica o convite, tá? Quero receber os 3 lá. Muito bem. Iremos. Será um prazer. Bom. Iremos. Bom, Amélia, com essa imagem, esse convite... Oi? Doutora Regina, especialista em Fashion Law,
cria os cursos de pós-graduação nas faculdades mais bacanas aí de São Paulo. Está conosco no SMC, vai ser palestrante em agosto, vai falar de resolução de conflito. E ela está desde o início da live, porque eu vi quando ela entrou. E ela foi a minha primeira hóspede na cabana. Ela e o Matheus, os primeiros que botaram o pé, levaram uma energia positiva, abençoaram aquele lugar. A gente inaugurou num dia, no outro eles estavam lá, a cabana não estava nem pronta ainda. Ela falou, não faz mal, é aniversário, a gente quer ir assim mesmo. Então eu quero aqui externar ao meu primeiro hóspede, ao meu primeiro casal, Matheus e Regina, a minha eterna gratidão. Que legal. Muito bom, e nesse tom, pensando na Casa do Futuro em Urubici, e com esse belo convite e gratidão. Obrigado, Amélia. Foi uma conversa muito bacana. A gente fica muito feliz que você aceitou o nosso convite para fazer esse primeiro Next Talks. A ideia, né, da Next Trends, esse projeto que eu, o Vilmar e a Carla estamos construindo aí, começando a fazer, tanto de disseminar conhecimento, mas de construir conhecimento e pensar, né, esses futuros possíveis para a indústria, né, falando de moda que vai além da roupa, né, falando de tudo que está envolvido e conectando também as outras indústrias para fazer acontecer a indústria brasileira, que é super importante. A gente acredita muito nessa construção do futuro. Super obrigado. Vocês são um trio incrível. Eu conheço um pouco menos o Vilmar, desde longa data, né? Não vai faltar oportunidade, não só para receber na alma, para demorar. Mas eu quero dizer que vocês reúnem assim, expertises, olhares, vivências, mercados tão diferentes quanto complementares, e que a Next Trends tem vida longa, próspera, que possa auxiliar muitas das nossas marcas, indústrias, empreendedores a descobrir futuros possíveis, a explorar os horizontes 2 e 3. Contem comigo sempre. Se a gente abriu aqui essa live, espero que a gente tenha aberto com o pé direito, né? E que muitas outras conversas de qualidade, de valor, vocês possam conduzir, porque vocês são um trio maravilhoso e moram, assim, demais no meu coração. Super obrigado. Muito obrigada, Amélia. Com isso, muito, a gente muito. encerra a primeira live do Next Até Talks. agora. Beijos aí para todos. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Beijo. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.